Bom dia. Ó, só lembrando que domingo que vem não teremos culto, tá bom? Estaremos em São Paulo. A nossa irmãzinha, literalmente nossa irmãzinha Dani, vai estar casando com o Anthony. Então nós não teremos culto domingo. Então vamos tentar se atentar e poder avisar os nossos amigos, né? Pessoas que estão estudando a Bíblia, para que as pessoas não venham aqui e se deparem com o portão fechado. Vocês estão animados, gente? Sim. Tá mesmo? Mesmo em poucos, estou muito feliz por estar aqui com vocês. E hoje vamos estudar mais uns salmos hoje, né? Esse aqui é o tema da nossa aula. Dúvidas da vida. Quem tem dúvidas da vida? Eita, então vai ser um tempo muito bom. Eu quero convidar todos nós agora a fazermos uma oração juntos, tá bom? Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado a Deus por ter o privilégio de poder cultuar o Senhor, de poder falar palavras tão lindas para o Senhor através de canções. Espero que o Senhor tenha aceitado, espero que o que saiu do nosso coração realmente seja algo puro, que faça sentido ao Senhor, de poder falar que o Senhor é grande, de poder adorar o Espírito Santo em verdade, de poder clamar ao Senhor e pedir para o Senhor nos dar um coração novo. Enfim, Pai, todas as coisas que já cantamos aqui, é muito bom poder estar aqui, Deus, mesmo em poucos. Eu quero poder orar pelos nossos irmãos que estão de férias nesse mês, que eu possa cuidar deles, onde eles estiverem, com a família, com amigos, que eles possam não perder o coração de viver como discípulo, de se comportar como discípulo, de pensar como discípulo, de falar como discípulo. E é muito bom poder estar aqui, mesmo em poucos, mais animados. Teremos o nosso almoço hoje também, e que possamos ter uma ótima comunhão e aproveitar esse domingo maravilhoso. Pai, quero orar por esse tempo agora do ensino, onde vamos estudar Salmos 73, um salmo que, particularmente para mim, é muito profundo. Eu peço para que o Senhor possa usar a minha vida e peço para que, por favor, Espírito Santo, o Senhor possa falar com a tua igreja, falar com as pessoas que estão aqui através da minha vida, que o Senhor possa anular o Leandro e que o Senhor possa usar a minha boca, a minha mente, para poder falar com cada um de nós essa manhã. Obrigado, amamos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero começar com uma pergunta, e eu queria que vocês me ajudassem. Quais foram as maiores dúvidas da sua vida? E aí? Será que eu venho para Ribeirão ou não? Não entendi, filho. Será que eu venho para Ribeirão ou não? Será que eu venho para Ribeirão ou não? Boa dúvida. Será que eu continuo em Ribeirão ou não? Será que eu continuo em Ribeirão? Continua. O que mais, gente? Será que vou casar? Boa, Tina. O que mais? Dúvida na criação dos filhos, às vezes aparece muito. Dúvidas na criação dos filhos. Por isso que é bom ouvir uma mulher experiente. Olha que coisa profunda. Obrigado, Rose. Obrigado. Mais alguém? Qual profissão eu vou seguir? Qual profissão seguir? Eu creio que todos nós temos muitas dúvidas. Por exemplo, alguns já falaram aqui, será que eu vou ter um bom emprego? Para vocês que estudam na USP, depois de muitos anos, né, estudando, 4 anos, alguns 8 anos, outros mais, mas será que no final disso tudo, será que eu vou conseguir ter um bom emprego? Será que eu vou conseguir ter filhos? No caso da Milene e do Tiago, que estão grávidos, será que vamos ser bons pais? Era uma das dúvidas que eu e Vânia tínhamos. Será que eu vou conseguir aquela promoção do meu trabalho, depois de tanto ralar, de tanto estudar, de me sacrificar? Mas será que eu vou ter uma boa promoção? Como a Tina falou, será que eu vou casar? Amém que já tem um varão, ô Tina. Amém. Já está bem caminhando, entendeu? E eu acredito muito que tem uma dúvida aí no coração do Caio, talvez do Rafa e do Ed. Será que o Corinthians vai ser rebaixado? Nossa, e o Ed também, que é corintiano, né? Sofre muito. Eu acho que quando vocês olham para a tabela, tem essa dúvida. Será?
Vamos torcer para que sim, para que sim, e sanar com essa dúvida de uma vez por todas. Brincadeiras à parte, mas eu acho que são dúvidas legítimas, né, que nós temos. Existem dúvidas em nosso coração. E eu acho que para nós que confessamos a fé em Cristo e confessamos a nossa fé em Deus, eu quero trazer uma dúvida que possivelmente nós já teve. E eu quero trazer essa dúvida baseada na Bíblia. Amém? Amém. Baseada na Bíblia. E tem uma história de um homem que teve uma dúvida muito séria. Não essa dúvida que eu mencionei aqui anteriormente. E se nós, ao nos depararmos com essa escritura, com esse texto, se nós olharmos para o nosso coração, e se essa dúvida estiver no nosso coração, ela pode afetar a nossa visão de quem Deus é. Essa dúvida pode afetar a forma que vemos o amor de Deus por nós. Pode afetar principalmente o nosso relacionamento com Deus, por causa de uma dúvida. Vocês querem saber? Sim. Vocês estão animados? Sim. Então abra sua Bíblia em Salmos 73. Salmos 73. Amém? Vocês estão animados, gente? Vamos lá. Hã? Ansioso para dúvida. Está ansioso para a dúvida? Posso ler então? Então vamos por parte, tá bom? Então vamos iniciar o versículo 1 e o versículo 2. Então fala assim, ó. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Quem escreveu esses salmos? Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um sacerdote e um dos principais cantores e tocadores de símbolos do tempo da época. Asaf era um nome muito importante, olhando para o lado espiritual de Israel. Não sei se você sabe, mas Asaf, ele é o segundo homem que mais escreveu salmos na Bíblia. 12. Ele só perde para Davi. E na verdade, esses salmos que nós vamos estudar hoje é um testemunho da vida desse homem chamado Asaf. E nós vemos no versículo 1 que Asaf começa falando da bondade de Deus para com Israel. E depois ele fala dele, né? E aí ele cita: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Asaf está relatando nesses dois versículos que quase abandonou o seu relacionamento com Deus. Asaf fala que por pouco ele não abandonou a sua fé em Deus. E aí pode surgir uma pergunta para nós essa manhã: o que faz um homem na posição de Asaf, um homem espiritual, um sacerdote, respeitado e conhecido por seu profeta, um homem que tinha várias responsabilidades com Deus, quase tropeçar, quase abandonar Deus? Asaf, ele mesmo fala sobre isso. Vamos ler no versículo 13, 3 ao 12. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra.
Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. O motivo que fez Asaf quase abandonar Deus, negar sua fé em Deus, foi a inveja que ele teve dos ímpios, a inveja que ele teve dos arrogantes. Ímpios são aquelas pessoas que não servem a Deus. Os ímpios são aquelas pessoas que não se preocupam com aquilo que Deus pensa sobre sua vida. O ímpio é aquele que vive sua vida da forma que ele quer viver, satisfazendo suas vontades, os seus desejos, não se preocupa muito com o que a Bíblia diz, com o que Jesus é, vive sua vida simplesmente da forma que acha melhor. Asaf abre o seu coração e em sua perspectiva ele diz: os ímpios não sofrem dor alguma, eles não temem a Deus, eles são violentos, têm maldade em seu íntimo, eles zombam das pessoas, são arrogantes e mesmo assim não são punidos por Deus. E ainda eles prosperam e são felizes. O coração de Asaf está dividido. E ele está tendo pecado de inveja. Porque olha o que Asaf diz no versículo 13 e 14. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Para resumir, esses 2 versículos, Asaf está dizendo que é inútil servir a Deus. Tudo que ele tinha aberto mão por Deus, em sua perspectiva, tinha sido inútil. Isso é muito sério. Porque o ímpio não estava nem aí para Deus. Ele via o ímpio prosperando. Asaf via pessoas que não estavam nem aí para Deus, talvez mais felizes do que ele. E ele que se importava com as coisas de Deus, ele que tinha o temor a Deus, segundo ele, todas as manhãs, ele era castigado. Ele sofria. Amém? Isso faz sentido para vocês? E esse texto cabe perfeitamente para nós nos dias de hoje. A Bíblia é fantástica. Porque um texto de milhares de anos atrás se aplica a nós ainda no século 21. Talvez você vai se identificar. Nós podemos nos sentir assim como Asaf hoje. Talvez você esteja assim hoje, tendo inveja de pessoas que não servem a Deus, tendo inveja de pessoas que vivem fazendo as coisas erradas, segundo a Bíblia. E a gente olha, e a gente percebe, a gente vê isso. E ao vermos pessoas próximas a nós praticando essas coisas que Asaf mencionou no texto, e parecendo para nós que eles estão sendo mais felizes do que nós que servimos a Deus, sendo mais felizes do que nós que anunciamos Jesus. Por exemplo, algumas coisas que vêm em minha mente. Quando você vê a pessoa lá do seu trabalho, com um salário igual ao seu, recebendo a mesma coisa que você, mas você vê essa pessoa com um carro melhor que o seu. Você vê essa pessoa com uma casa melhor que a sua. Porque essa pessoa, ela superfatura notas. Essa pessoa ela dá um jeitinho para ganhar um pouquinho a mais. E você sabe, mas ainda assim você sente inveja pelas coisas que essa pessoa tem. Porque ela vende produtos com um valor e talvez tira o seu por fora ali, onde ninguém sabe, mas você vê, você sabe
Mas às vezes você sente inveja pelas coisas que ela tem. Ou quando você vê aquela pessoa da sua sala, você que estuda, você que faz mestrado, doutorado talvez, você vê aquela pessoa da sua sala colando nas provas, sendo desonesta. Mas você vê essa pessoa mesmo com essa atitude sendo elogiada pelos professores, tendo mais oportunidades de estágio, sendo mais valorizado do que você, que é justo, que não cola, que aceita a nota daquilo que você estudou, daquilo que você fez. Mas você pode estar sentindo inveja daquela pessoa. Ou quando você vê aquele amigo ou aquela amiga saindo com várias pessoas, transando com várias pessoas, indo para balada, para festa, usando droga, bebendo, e você olha e fala: caramba, parece que ela está mais feliz do que eu. Ou quando você vê aquela pessoa saindo com outras mulheres ou com outros homens, traindo seu cônjuge. E aí quando você passa um tempo com essa pessoa, parece que a família é mais feliz do que você sendo fiel com Deus. Até parece às vezes que a traição faz bem para o casamento. Ou quando você vê aquela pessoa sempre passando a perna nas pessoas, sempre levando vantagem e a vida dela indo de boa. E podemos pensar e ter o mesmo sentimento de Asaf. E com isso pode bater em nós a dúvida em nosso coração: será que não é inútil eu ser honesto na empresa que trabalho? Será que não é inútil eu ser grato apenas com o meu salário? Será que não é inútil? Será que não é inútil eu ser justo na prova e não trapacear? Será que não é inútil eu tirar nota só em cima daquilo que eu estudei? Será que não é inútil eu ser fiel a Deus com o meu corpo? Manter a pureza? E só ter sexo no meu casamento? Será que não é inútil? Será que eu não estou sendo um bobão às vezes? Deixando de ir para baladas, de beber, de usar drogas? Será que isso não é inútil? Será que não é inútil eu ser fiel à minha esposa ou ao meu esposo? Porque hoje não é fácil, parece que é moda você ser infiel. Quando você fala que você é fiel à sua esposa ou ao seu marido, é um choque para as pessoas, porque é tão normal ser infiel no trabalho, na faculdade, essas coisas. Mas será que não é inútil ser uma pessoa justa com outras pessoas, ajudar outras pessoas? Talvez essas dúvidas estejam pairando em nosso coração. Faz sentido isso? Sim. E isso pode surgir outras dúvidas ainda, se formos mais profundos com o nosso coração. Porque nós podemos falar: será que vale a pena eu ser cristão? Será que vale a pena eu ser obediente à Bíblia? Será que vale a pena eu continuar estudando a Bíblia? Mudando algumas coisas em minha vida que, segundo a Bíblia, Deus pede para eu mudar? Mas será que vale a pena? Porque eu olho para o lado e vejo meus amigos que não são cristãos e parece que eles são mais felizes do que eu. Será que vale a pena eu negar as minhas vontades e desejos por amor a Jesus? Asaf expressa que foi inútil servir a Deus. Ele expressa que todas as coisas que ele fez e fazia para Deus parecia não valer a pena para ele. Mas a dúvida veio no coração de Asaf quando ele começou a olhar o estilo de vida de pessoas que não serviam a Deus.
Ele achou que a vida deles era melhor que a vida que ele tinha com Deus. Já teve essa dúvida? Porque eu já tive essa dúvida. Muitas vezes. Muitas vezes. E nós podemos ver no texto o que ajudou Asaf a mudar a sua perspectiva e seu coração e a sua visão. E eu acho que se a gente está vendo em nosso coração, talvez essa mesma dúvida em questão da vida do ímpio pode nos ajudar a colocar em prática o que ajudou Asaf e o que pode nos ajudar nessa manhã. Aqui no versículo 16 e 17, Asaf fala o que o ajudou. Ele fala: quando tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Essa parte que ele fala aqui, que ele compreendeu o destino dos ímpios, eu vou deixar essa parte para o final, tá bom? Então segura a ansiedade aí, se concentra, vai ficar para o final, e a gente vai dar seguimento aqui no texto, tá bom? O que ajudou o salmista com sua tentação, segundo ele aqui, ele diz, foi quando ele entrou no santuário. No nosso contexto, o que ajudou Asaf foi quando ele veio a um culto como esse. Ele diz que ele começou a entender tudo isso quando ele entrou no santuário. E aí ele compreendeu o destino dos ímpios. E esse culto foi o que mudou a visão e o coração de Asaf. E é interessante quando a gente pega esse ponto e a gente aplica para os dias de hoje. Porque nós vemos nos dias de hoje que muitas pessoas não querem participar de um culto como esse. Muitas pessoas não acham que é importante estar em um culto como esse. Algumas pessoas não priorizam um culto como esse. Alguns consideram o lugar chato. Alguns até consideram que não deveria nem existir culto a Deus. Mas a igreja, biblicamente falando, é o corpo de Jesus. Aqui não é uma mera reunião de pessoas onde nós cantamos canções e aí tem um cara aqui falando. Não, nós estamos cultuando a Deus. Isso é muito sério e importante. Nós precisamos cada vez mais ter convicção que isso que fazemos a cada domingo é algo espiritual e Deus se agrada disso. A nossa fé deveria ser que em um momento como esse, um culto como esse, Deus pode fazer eu e você entender coisas que talvez nós não entendamos ou não entendemos a vida toda. Um culto como esse, todos nós passamos por momentos difíceis, na semana, no dia a dia, e às vezes temos sentimentos difíceis de assimilar. Mas um culto como esse, nós podemos entender, Deus pode falar ao nosso coração, e nós podemos sair daqui melhor do que entramos. Nós deveríamos, com todas as nossas forças, sempre estar em um culto como esse. Sempre. E no nosso limite, priorizar o culto. E não deixar de vir a um culto como esse por qualquer outro motivo. Ou até às vezes colocar outro compromisso no horário do culto. E isso é mais para nós cristãos aqui. Às vezes irmãos não vêm no culto, a gente pergunta o que houve, a pessoa marca compromisso em cima do culto. E a pergunta é, nós estamos priorizando o culto? Nós entendemos que um culto como esse é importante para a nossa vida espiritual? Nós não podemos perder a convicção do culto.
Amém? Amém. Eu não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento havia um mandamento para o culto. Se uma pessoa trabalhasse todos os dias da semana, e se ela deixasse o dia do Senhor de lado, se ela não participasse desse dia, ela era apedrejada pela comunidade. Porque havia um mandamento do culto. E aí nós podemos achar, nossa, mas isso não é radical? Nossa, mas Deus era severo, né? O ponto não é esse. O ponto é que é no culto que os nossos olhos se abrem. Deus sempre viu o culto como algo sério e importante para nós. Porque é aqui que muitas das vezes Deus abre e lida com os nossos pecados. É na ceia, é na oferta, é uma pregação como essa, é nos louvores, é na comunhão pós-culto, antes culto, que a gente conversa com o irmão e fala no nosso coração. Tudo isso é um trabalho de Deus para lidar com o nosso pecado. Amém. Amém? Então, vamos ler agora os 5 versículos finais para a gente partir para o final. E é interessante como Asaf termina o seu testemunho com paz em seu coração. Ele começa crítico, com inveja, ele entra no templo, Deus dá a visão para ele, e a gente vai ver agora os 5 versículos finais de como que está o coração de Asaf. Versículo 23 e 24. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustentas. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. Asaf foi dirigido e aconselhado por Deus. É o que ele fala aqui. Mas isso só aconteceu porque Asaf mudou o seu coração. E ele voltou para a presença de Deus. Isso só pode acontecer conosco se cada um de nós estivermos perto dele, perto de Deus. Quando estamos perto de Deus, é Ele que dirige nossa vida, é Ele que nos aconselha, seja qual for a área da nossa vida. Se você é solteiro, Ele vai te aconselhar como você ter uma vida de solteiro top. Você é casado, Ele vai te aconselhar. Você é viúva ou viúvo, Ele vai te aconselhar. Seja qual for a área da sua vida, Deus quer te aconselhar, Deus quer te conduzir, Deus quer te guiar. Deus cuida de nós, mas nós precisamos estar perto dele. Versículo 25. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Olha o coração de Asaf. Quando estamos perto de Deus e vemos Deus nos conduzindo para lugares bons, o desejo de estar junto dele supera qualquer outra coisa nesse mundo. Nada nesse mundo vai roubar o desejo e a vontade de estarmos com Deus. O que mais podemos desejar senão Deus? O que mais vai nos fazer bem a não ser Deus? Quem nos protege mais a não ser Deus? Versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Podemos até reconhecer que vamos fraquejar, e vamos mesmo. Mas quem está perto de Deus, quem vê Deus como algo acima de todas as coisas, sempre vai ter a certeza que Deus vai ajudar quando a gente fraquejar e cair. Ele nos dará força, seja qual for a área da nossa vida. Amém? Amém. Versículo 28. Mas para mim,
Bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Quando nós estamos com o nosso coração em paz, e quando nós estamos perto de Deus, essa sempre será a parte boa da nossa vida. Deus sempre será o nosso refúgio. A nossa confiança sempre será em Deus. Não será em pessoas, não será em dinheiro, não será em trabalho, não será nada dessas coisas. O refúgio do cristão é Deus, é Jesus. Amém? Amém. E é assim que Asaf termina o seu testemunho. E você pode estar se perguntando, tá, mas e o final dos ímpios? O que acontece? A gente vai tratar agora. Asaf também nos mostra isso também. Aqui no versículo 18 ao 20, ele fala assim no versículo 18: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Sabe, pessoas que podem até ter sucesso nessa vida, podem até achar que Deus não está vendo ou ligando para as coisas que elas fazem, mas essas pessoas serão destruídas. E segundo a Escritura fala que elas serão completamente tomadas de pavor. Sabe, a gente vê um índice cada vez maior de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E eu sei que tem muitos cristãos que têm essa doença também. O índice tem subido porque muitas pessoas têm ficado apavoradas, porque não têm tido esperança, não conseguem enxergar uma luz no final do túnel. Às vezes se agarram em coisas que não vão fazer elas saírem dessa situação. Deus, a Bíblia fala que pessoas serão completamente tomadas de pavor. E elas serão destruídas. Porque quando as pessoas vivem do seu jeito, da forma que elas querem viver, já é uma autodestruição para si mesmo. Viver sem Deus é uma autodestruição. No versículo 21 e 22 fala: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Asaf aqui fala que ao ficar com o seu coração amargurado e com inveja dos ímpios, desconfiando da bondade, do amor de Deus, da justiça de Deus, era agir como um insensato, um ignorante. E ele fala no final, era agir como um animal irracional. Sabe, quando temos inveja do estilo de vida das pessoas que não conhecem a Deus, que não se importam com as coisas que Deus pensa e acha, quando nós temos inveja e sonhamos em obter essas riquezas desse mundo, segundo a Bíblia, é agir como um animal irracional. Porque não tem a menor comparação de viver no reino de Deus, na luz, tendo Deus como Pai, tendo Deus como refúgio, tendo Deus como esperança, trocar isso para viver nas trevas. É como um animal irracional. Viver sem Deus é viver como um animal que não pensa. Gente, isso é sério. Pessoas que vivem sem Deus, que abrem mão das direções de Deus, é viver nesse mundo como um animal que não pensa.
Por isso que é destruição na certa. Porque como que vamos viver em um mundo caótico, em um mundo dominado por Satanás, sem Deus? Sem as direções de Deus, sem os conselhos de Deus. Podemos achar que é o melhor caminho, que é o caminho seguro, mas não é. Vemos histórias após histórias, e são as mesmas histórias, só mudam os personagens, porque é a mesma coisa. Seja para solteiro, para casado, para pessoas mais maduras, viver sem Deus é destruição na certa. E o mundo está aí para oferecer um monte de coisa para destruir nossa vida. Não precisa você ir muito longe não. Liga a internet, pessoas lá do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família. Não precisamos nos esforçar muito para se autodestruir. O que nos livra é Jesus. É confiar em Jesus. Andar com Jesus. Fez sentido isso para vocês? Sim. Amém? Eu quero deixar 2 perguntas finais aqui para a gente poder refletir na semana. Depois eu posso mandar essas perguntas aqui no grupo da família. Se você está nos visitando hoje, se você bater foto, fica à vontade. A primeira pergunta que eu pensei para a gente poder refletir é: vimos que Asaf foi bem aberto com o seu coração em confessar que estava tendo inveja por desejar o estilo de vida dos ímpios. Qual estilo de vida você tem mais desejado na sua vida hoje? A dos ímpios? Que tem tudo, mas não importa como estão conseguindo as coisas? Ou dos cristãos? Que vivem com o suficiente, que é aquilo que Deus dá, mas que tem uma paz interior e uma conduta que agrada a Deus. Qual estilo de vida você tem buscado hoje? Qual estilo de vida você tem se esforçado para ter hoje? A dos ímpios ou a dos cristãos? Segunda pergunta: como você se vê vivendo a sua vida hoje? Vivendo como insensato, ignorante e como um animal, como a Bíblia fala, irracional? Ou você se vê compreendendo e buscando estar perto de Deus para fazê-lo refúgio da sua vida? Como que você se vê hoje? Se você se vê hoje como um insensato, vivendo sua vida da forma que você acha que deve viver, eu queria convidar você para estudar a Bíblia. E todas as coisas que Asaf falou, que nós estudamos aqui, você vai ter a oportunidade de estudar isso também, de entender talvez coisas que você não entende hoje, para que você comece a buscar esse refúgio em Deus, para que você não seja destruído, como a Bíblia fala no final. Amém? Amém. Vamos orar, vamos cantar mais uma canção. Pai querido, obrigado, Deus, pelo teu ensino. Eu quero poder orar nesse momento, Deus, pelos nossos corações, Deus. Eu não sei como foi a semana de cada um aqui, tu sabes. Eu não sei quais foram os desafios que cada um teve aqui, mas tu sabes. Eu não sei qual é o sentimento que cada um tem enfrentado, mas tu sabes. Deus, não nos deixe invejar daqueles que não têm o Senhor como aconselhador. Não nos deixe olhar para a vida de pessoas que não servem ao Senhor e desejar o pecado, desejar fazer as coisas que as pessoas fazem, por achar por um momento que elas são mais felizes do que nós, Deus. Nós buscamos uma felicidade eterna. Nós precisamos ter a convicção de que estamos aqui de passagem. Esse aqui é um mundo caído, um mundo de trevas. Que a nossa busca, Deus, é uma felicidade com o Senhor na eternidade, Deus. E que essas coisas momentâneas desse mundo não venham atrapalhar o nosso coração e a nossa visão
de Jesus, da cruz de Jesus, do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus por nós, Deus. Somos cristãos, confessamos nossa fé no Senhor, mas somos fracos, Deus, somos falhos. O pecado ainda está em nós ainda. Não deveria dominar o nosso ser, mas somos pecadores, Deus. E assim como Asaf sentiu inveja, nós podemos também sentir inveja do ímpio, Deus, das coisas do mundo, porque essas coisas nos cercam, Deus. Mas, por favor, Jesus, não nos deixa ser levado por esse caminho ruim, Deus, por favor. Que possamos ter convicções plenas do culto, do refúgio em Jesus, da alegria em Jesus, para que essas coisas não venham roubar o nosso coração ao longo do tempo. Obrigado por esse domingo, que nós possamos meditar e refletir sobre essas coisas que o Senhor falou ao nosso coração, e que nós possamos, em nome de Jesus, ter forças, pedir ajuda, buscar Deus na Bíblia, com irmãos, em oração, em jejum, buscar intensamente colocar o nosso coração no lugar onde ele deve estar, para a gente poder prosseguir como discípulo de Jesus. Obrigado por tudo, obrigado, Pai, por Jesus, que oramos em nosso lugar, oramos em nome dele. Amém. 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 Vamos ficar de pé e vamos